contar umas piadinhas. Duas bolinhas de gude estavam passeando à beira de uma escada, quando uma delas disse: "Olha a escada, da. E a outra perguntou: "Que escada, da. Um rapaz entra na farmácia e ele pergunta para um farmacêutico: "Bom dia, o senhor tem alguma coisa contra a tosse aqui?" "Não, você pode tossir à vontade." A irmã pergunta ao irmãozinho: "Quando crescer, você vai querer ser oculista, igual ao papai?" "Não, eu quero ser dentista." "Por quê?" "Porque as pessoas só têm dois olhos, mas elas têm 32 dentes." A professora pergunta para Duda: "O que o seu pai faz?" "Ele está desempregado, professora." "E o que ele fazia antes de ficar desempregado?" "Ele caçava girafas na floresta amazônica." "Mas não tem girafa na floresta amazônica," a professora responde. "É por isso que ele está desempregado." Desesperado, um homem entra no consultório de um psiquiatra. "Doutor, por favor, me ajude. A minha mulher anda conversando com o abajur." "Conversando com o abajur? Que tipo de conversa ela tem com o abajur?" O psiquiatra pergunta. "Não sei, doutor. Eu nunca a peguei no ato." "Ué, como é que você sabe que ela conversa então com o abajur?" "O abajur que me contou." Muito ruim. Durante a investigação de um crime, o detetive pergunta: "Alguma pista?" "Não." "Nem mesmo um fio de cabelo?" "Não." "Ótimo, então prendam o careca." Essa tá melhorzinha. A moça entra numa loja e pergunta para a vendedora: "Essa calça é promoção?" E a vendedora responde: "Não, é pra mocinha mesmo." Dois malucos caminhavam sobre o trilho do trem. Um disse para o outro: "Essa escada não acaba nunca?" E o outro responde: "Isso não é nada, o pior é esse corrimão baixinho." Um homem entra em uma ótica e diz para o vendedor: "Eu queria comprar uns óculos." E o vendedor pergunta: "Para o sol?" "Não, para mim mesmo." O vendedor de amendoim tinha tanta preguiça, mas tanta preguiça, que ele ia para a porta da igreja e esperava o padre dizer amém. Então completava: "Doins." Amém, doins. Depois de jogar uma partida de futebol, Alfredinho chega em casa todo contente e vai correndo contar pro pai: "Papai, papai, hoje joguei a melhor partida da minha vida e fiz 3 gols." "Uau, filho, que maravilha! E qual foi o placar do jogo?" "Perdemos de 2-1." Essa já aconteceu comigo nesse estilo assim. O professor de matemática levanta uma folha de papel e pergunta pro Joãozinho, Joãozinho, sempre ele: "Se eu dividir essa folha em 4 pedaços, com o que eu fico?" "Com 4/4, professor." "E se eu dividi-la em 8 pedaços?" "Com 8/8, professor." "Uau! E se eu dividir em 100 pedaços?" "Com um monte de papel picado, professor." Na aula de história, a professora pergunta para Laurinha: "O que você pode dizer sobre a morte de Cristóvão Colombo?" "Eu sinto muito, professora." Ruim também. Dois garotinhos conversam em um parquinho. Um deles diz: "Você sabia que o meu irmão mais velho anda de bicicleta desde os 4 anos?" O outro responde: "Nossa, então ele já deve estar longe pra chuchu."
Durante a guerra, o capitão observa que um soldado está recuando. O capitão vai até ele e pergunta: Soldado, por que você está recuando? Capitão, a terra não é redonda? Pois nem o gato aqui não está aguentando aqui as piadas de tão ruim que elas estão. O capitão responde: a terra não é redonda. Pois então eu vou dar a volta e atacar o inimigo por trás? É, não ficou boa, né? Na verdade, o soldado pergunta: por que está recuando? E o capitão responde: a terra não é redonda? Então eu vou dar a volta e vou atacar o inimigo por trás. O mendigo chega para o senhor e pede uma esmola. Em vez de ficar pedindo esmola, por que você não arruma um trabalho? Pergunta o senhor. Olha, eu estou aqui pedindo esmola, não estou pedindo conselho, responde o mendigo. Numa difícil batalha, o soldado se aproxima do capitão. Capitão, uma tropa está se aproximando. São os amigos ou inimigos? Pergunta o capitão. Devem ser amigos, porque está vindo todo mundo junto. O pai, cansado de ver Joãozinho e o irmão pequeno sem fazer nada o dia inteiro, pergunta: Joãozinho, o que você está fazendo? Nada. Isso, irmão. Ele está me ajudando, papai. Tinha um índio famoso por sua memória ser extraordinária. Aí chegou um turista, foi conferir e perguntou: o que você comeu no café da manhã do dia 1 de setembro de 1962? Ovos, respondeu o índio. O turista foi embora, desconfiado, pois só era permitida uma pergunta por pessoa. 30 anos depois, esse mesmo turista reencontrou o índio durante uma viagem pela Europa e, surpreso, o turista perguntou: mas como? Fritos, respondeu o índio. A professora de inglês pede para o Joãozinho formular uma frase com a palavra Windows. Quando me chamam eu aviso: já estou Windows. Essa aí me lembra a história real do amigo que trabalhava num banco, aonde antigamente, essa para quem é mais tem uma certa idade, isso é uma história real, que é engraçada, né? Mas que uma das secretárias ligou lá pro pessoal do suporte e reclamou: olha, estou tentando entrar no Windows e não vai. E ele perguntou: o que você está fazendo, né? Naquela época você tinha que digitar o Win para poder entrar. E aí, mas você digitou o Win? Não, digitei o Win, já digitei uma vez, duas vezes, não consigo entrar de jeito nenhum. Aí uma hora ele foi lá na mesa e falou: digita aí o Win, né? E o Win de Windows era W-I-N. Ela estava digitando U-I-N, o Win. Tá? Pau a pau. A professora pergunta pro Chico: quem foi Tiradentes? Ih, professora, não sei não, só sei que ele era muito bom de memória. Como assim bom de memória? É que lá na praça tem uma estátua dele, está escrito assim: dedicado à memória de Tiradentes.